Graça e paz, eu sou Jimmy Giovanni, é um prazer sempre estar com todos vocês. Nós estamos hoje num projeto novo, um projeto a qual nós queremos levar para você um comentário da Bíblia Sagrada, um comentário acerca das lições da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, meu nome é Jimmy, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, tenho curso médio em Teologia e nós sempre amamos a Bíblia Sagrada. Está aqui do meu lado hoje o coordenador da Escola Bíblica Dominical, ele que é professor e também bacharel em Teologia, e vai estar hoje junto conosco, trazendo esse papo, esse comentário acerca da lição. Ronaldo. Olá, como falou, bom Jimmy, meu nome é Ronaldo, também sou coordenador e professor da EBD, e estamos aqui para falar um pouquinho da lição de número 6, né? Fazer um breve comentário aqui da lição de número 6, de Paulo no poder do Espírito. Exatamente, nós estamos com esse projeto que muitas pessoas às vezes não conseguem vir até a escola bíblica, às vezes por algum motivo, por outro, não consegue vir até nós vamos até você. Não tem problema, através hoje da internet, das redes sociais, sem sombra de dúvida, Deus vai estar te abençoando. Como o Ronaldo já nos disse, nós vamos falar um comentário hoje acerca da lição de número 6. Isso significa Paulo no poder do Espírito. Nós vamos entender hoje então acerca de Paulo e também acerca do Espírito Santo, que era o centro da mensagem do apóstolo Paulo, tá bom? No nosso texto áureo, que está aparecendo agora na sua tela, diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Em Atos, capítulo 19, versículo de número 6. Nós temos por verdade prática que nos diz, uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Ronaldo, é importante esse tema, não concorda? É importantíssimo isso. Justamente, acho que falar de Paulo no poder do Espírito, né? Acho que reforça um pouquinho da nossa teologia, né? A teologia pentecostal. Eu gosto muito de dizer, até seguiria ali uma interação que o professor Elenay Cabral, que é o comentarista da lição, vai dar, que é iniciar conversando com os alunos a respeito da importância de ter o Espírito Santo, Jimmy, nas nossas vidas. Eu acho que essa proximidade entre aluno, professor, entre estar próximo das pessoas, é o que faz a escola dominical dinâmica, é o que dá interesse nas pessoas em poder participar. Então, falar sobre isso, falar sobre o Espírito Santo, falar qual é a importância, pergunta para os teus alunos, perguntar para as pessoas, qual é a importância de ter o Espírito Santo, o que modifica o discurso de uma pessoa que prega com o Espírito Santo e outra que prega sem o Espírito Santo. Qual é a diferença? Tem diferença, Ronaldo? Mas Tem diferença? Eu quero que você deixe nos comentários aí se existe diferença de alguém que prega no Espírito Santo, debaixo da unção do Espírito Santo, e aquela pessoa que prega também, mas sem estar debaixo do Espírito Santo. Quero que você comente aí. Tem diferença então? Vamos lá? Sim, tem muita diferença. Acho que dá para entrar, né, falando sobre os subtópicos ali. Por exemplo, subtópico 1, Mondinho, vai falar sobre Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito. Então vai dizer ali num parágrafo, ali, se você encontrar, vai dizer assim: era o poder do Espírito que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar Jesus, esse crucificado. Então hoje, no mundo que nós vivemos, olha só a diferença de ter e não ter o Espírito Santo. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas praticamente vivem sem propósito, pessoas que não têm missão de vida. É uma pessoa que tem o Espírito Santo, precisa ter isso. Ela tem como missão de vida falar de Jesus Cristo. Isso é o que torna o discurso de uma pessoa, isso é o que transforma um discurso eloquente em um discurso que tem vida. Porque o Espírito Santo tem vida. Ele transforma pessoas. Isso é o que pega um simples discurso, mas que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela simplesmente fala às pessoas. Mas uma pessoa com o Espírito Santo que tem como missão, e ali a gente fala mais uma vez em propósito. Propósito, propósito, propósito. Quem tem o Espírito Santo tem propósito, tem alegria em falar. E pessoas hoje, nós encontramos muito, dizer que não tem propósito. Exatamente. Crentes ainda. Cara, o que mais me deixa indignado é pessoas correndo atrás de coaches. De coaches. Temos bastante, né? Muita gente correndo atrás de coach. Exatamente. Qual é o meu propósito? Qual que é o propósito? Chamado. O que eu tenho na minha vida? Meu irmão, acho que quem deve responder essa pergunta é o Espírito Santo da tua vida, não é verdade? O que? Não
Não é que nós somos contra os coaches, jamais de maneira alguma, ou então um mentor, ou então qualquer tipo de auxílio, de desenvolvimento, eu acho que você deve procurar. Mas antes de tudo, o propósito de Deus na sua vida, quem tem que revelar é Deus. Na verdade, quem tem que revelar na sua vida é Deus, e não seria um coach. Senão, nós teríamos hoje um personal trainer, então, né? Para te passar uma receita, para te passar uma dieta e estaria legal. E o evangelho não é assim, né, Ronaldo? Não. O evangelho ele é direcionado sempre na pessoa do Espírito Santo. E por isso essa lição ela é linda, ela é maravilhosa. Ela vai te ensinar, meu irmão, a hoje, em nome de Jesus, trazer, reavivar a tua chamada em nome do Senhor. Vamos lá, Ronaldo. Só dando mais um breve comentário, né? Agora me veio na mente assim, a diferença talvez de propósito e vocação, né? É forte. Porque o propósito já é esse. O propósito da igreja, o propósito de uma pessoa convertida em Cristo é anunciar o evangelho. Não tem outro. É anunciar e ser testemunha de Cristo crucificado e dele ressuscitado. Eu acho que esse é o propósito. Agora, a vocação, aí já é uma outra história. Porque a vocação a gente busca em Deus. Aí a vocação nós vamos orar, nós vamos buscar, porque aí é dom. E aí quem dá não sou eu, não é pastor, não é o Jimmy. Quem dera que eu pudesse dar. Mas aí é dom, aí é ministério. Aí quem dá é o Espírito, aí vocação. Aí pessoas são vocacionadas, aí é um pouquinho diferente. Mas a missão de uma pessoa que tem o Espírito Santo, o propósito de uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode ser outro, a não ser falar e falar sempre de Cristo vivo e ressuscitado. Meu irmão, então vai pegando aí, ó, vai analisando tudo que nós estamos falando, que está nessa lição, está transformando agora os nossos corações, estamos aqui sem sombra de dúvida, crendo que Deus está falando contigo, e como o Ronaldo disse, acabou de lembrar que propósito e vocação é algo diferente. Você nessa tarde, hoje, nessa manhã, não sei qual é o momento do dia que você está me ouvindo, mas eu sei que Deus hoje está te colocando esse propósito forte, firme no seu coração, e a tua vocação ela vai brilhar, tá? Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o caminho o que seria esse caminho da pregação, Ronaldo? Aqui, quando nós olhamos para a parte da lição, nós vemos que o apóstolo Paulo ele viajou em muitos lugares, na verdade. Ele teve algumas viagens, mas nesse momento aqui ele estava no deserto da Arábia, ele ficou 3 anos lá. Por que o apóstolo Paulo fica 3 anos nesse deserto? Então, aqui esse subtópico vai falar sobre um pouquinho, né, sobre o caminho da pregação, né? Quando ele se converte, não é muito bem recebido, né, pela igreja. Ele tem aquela dificuldade, as pessoas tremem. Paulo, nós acompanhamos algumas lições atrás, ele era um perseguidor, então ele ainda era temido, então ele não é muito bem acolhido. E o que ele faz, irmão Jimmy? Ele não vai aprender com os apóstolos, ele não vai aprender com outros discípulos, ele vai para o anonimato. Embora ele fosse o Saulo Tarso, fosse, como falou ali, mentor, ele tinha como mentor, ele tinha Gamaliel, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel, mas o que ele faz? Ele não vai procurar brilhar, ele não vai procurar ser o cara, mostrar, talvez pelo fato de ser um cidadão romano também, chegar lá, não, porque eu sou o cara, chega lá. Ele poderia, não poderia? Poderia. Mas não fez isso? Poderia, não fez. O que ele faz? Ele vai para a Arábia. Ele vai para a Arábia, ele vai se esconder durante 3 anos, ele fica lá escondido. Agora eu te faço uma pergunta também. Claro. Da onde que Paulo tira toda a base teológica dele? Porque hoje nós podemos dizer que toda a nossa base, eu acredito dessa forma, toda a nossa base teológica cristã, a maior parte vem de Paulo. Ou seja, Paulo desenvolve. E onde que ele desenvolve com tanta maestria? É na Arábia? É na Arábia. É na Arábia. No discipulado, ele aprendeu direto da fonte. No deserto. 3 anos ali, basicamente escondido ali, basicamente aprendendo. Justamente. Então tem gente, né, que às vezes aceita Jesus. Meu Deus. Tem gente que às vezes aceita... Já até sei o que ele vai falar, Deus, tá? Isso é forte, hein? É forte, hein? Mas vamos lá, conclui. Tem gente que aceita já pegou, Jesus, né, tem gente que aí talvez recebe uma palavra, uma promessa e talvez já começa a montar um negócio, já começa a criar cartãozinho, já quer aparecer, enquanto na verdade você primeiro precisa ir para a Arábia. Meu Deus. Você primeiro precisa se esconder, primeiro precisa aprender de Jesus, primeiro precisa criar teu alicerce, primeiro precisa criar tuas estruturas, para depois se aparecer e dizer assim, não, a
agora eu estou pronto para pregar, agora eu estou pronto para anunciar o evangelho, agora eu estou pronto para discipular outras pessoas. Como é que eu posso discipular alguém? Então tu tá me dizendo, Ronaldo, aqui ó, meu querido ouvinte, você que está acompanhando aqui, Ronaldo está dizendo para nós aqui que mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele teve que ter um tempo, isso? Justamente, ele teve que ter um tempo. Olha Moisés, depois que aparece o anjo do Senhor ali aparece, ou Deus, né? Aparece para ele ali na sarça ardente, quanto tempo ele fica? 40 anos. Até iniciar o ministério dele. Então, às vezes vem então um pregador hoje que, com todo respeito, né? Mas às vezes quer dizer que vem uma pessoa e ela quer brilhar. Tudo bem, se Deus te levantar, Deus te abençoe. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que tudo tem um tempo, né? Se Deus te chamou hoje para pregar, primeiramente eu acho que você tem que sentar e aprender. Não é verdade, Ronaldo? É isso que você está dizendo? A pessoa tem uma vocação, né? Porque é o dom. O propósito é o evangelho, mas a vocação. Mas ela precisa passar por uma etapa. Tem pessoa que não quer passar por etapa, não é verdade? Tem pessoas que elas querem pular a etapa. E aqui a própria lição, o que o Ronaldo está nos dizendo é que até Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu cartas no Novo Testamento, há centenas de cartas ali. Está dizendo aqui para nós que nós devemos aprender com Paulo. Ficar um pouquinho no deserto, né, acalmar um pouquinho para que Deus possa levantar de uma forma fiel. Ronaldo, nós estamos vendo aqui então, depois que ele fica em Damasco, né, depois que ele fica na Arábia, quando ele volta, ele não teve uma recepção tão calorosa ali. Né, como você já disse, alguns próprios discípulos de Jesus, que já eram apóstolos, eles tinham um pouco de receio, de medo, porque Paulo era Saulo de Tarso, na verdade era perseguidor da igreja. Mas agora nós vemos aqui no tópico 3 que quem movia o apóstolo Paulo era o Espírito Santo, e por isso que ele teve essas viagens, grandes viagens que ele fez aqui. Nos explica um pouco acerca do que move Paulo para fazer essas viagens aí. Eu entendo que Paulo foi sempre movido pelo Espírito Santo. Toda viagem missionária, até quando ele vai iniciar, né, os discípulos lá estão orando, ele fala, separa Saulo e Bernabé. Ou seja, ele sempre foi direcionado pelo Espírito Santo. Ele nunca foi para um lugar ou foi para outro sem a direção do Espírito Santo. Então isso também, trazendo para os nossos dias de hoje, a importância de nós, cristãos, crentes, pentecostais, de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e saber para onde a gente vai. O que nós temos que fazer? Qual é a direção que Deus está nos dando? Falamos sobre vocação. O que Deus espera de mim? O que Deus quer? O que Deus quer que eu faça o quê? Qual é o meu propósito? Como eu falei, propósito é pregar o evangelho, né? Mas qual é a minha vocação? E o Espírito Santo vocaciona. O Espírito Santo, como fala ali nas viagens, todas as viagens, foi o Espírito Santo quem direcionou. Então, deixa uma pergunta aqui para você e você pensa aí. Será que você tem dado ouvido ao que o Espírito Santo tem falado com você? Será que você tem prestado atenção ao que o Espírito Santo tem falado? Porque o Espírito Santo fala, meu Deus. As pessoas às vezes ficam assim, mas eu não ouço a voz do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo fala. É que nós, às vezes, não temos tempos de ouvir, nós não temos tempos para ouvir. A sensibilidade, né, de ouvir justamente é forte. É forte, mas ele está sempre direcionando, vai para lá, vem para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Eu preciso que tu pregue, eu preciso que tu cante, eu preciso que tu sirva. Então Deus sempre tem algo para a nossa vida. Somos nós que muitas das vezes não temos ouvido. E Paulo tinha. Paulo sempre foi direcionado em todas as viagens que ele fez, em todo o seu ministério. Desde o momento que ele teve um encontro com Jesus, né, ali no caminho de Damasco, ali, a qual nós vemos claramente a conversão do apóstolo Paulo lá em Atos 9, nós vamos ver depois claramente aqui que a mensagem principal foi Cristo. Só que agora ele teve um encontro tão forte com Cristo, com a presença do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, que é o que nós vamos agora falar no tópico 2 aqui, né? Vem dizer os argumentos de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. A mensagem central é Cristo. E além de Cristo, é através da pessoa do Espírito Santo. Ele começa agora a ensinar o Espírito Santo. Ronaldo, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós nos convertemos verdadeiramente, quando Cristo é o nosso tema central, o Espírito Santo ele vai se movendo, a gente vai transmitindo isso. Como é que funciona essa questão? O Espírito Santo sempre vai nos mover. Ele
vai estar sempre nos direcionando. Nós cristãos temos, como eu falei, né? Sempre precisamos estar sensíveis, e isso eu vou sempre dizer, sempre precisamos estar sensíveis. E onde que nós temos sensibilidade? Com intimidade com Deus, na oração. Ótimo. Quanto mais oramos, mais sensíveis ficamos ao Espírito. Então nós sempre temos que estar sensíveis. Então Paulo sempre pregou, ele sempre vai pregar o Espírito Santo. Então Paulo aqui, por exemplo, no subtópico 2, que está falando, ele remete praticamente ali à leitura bíblica em classe. Se você for acompanhar ali, ali vai dizer assim, ó, primeiro, aliás, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Então quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali um grupo de discípulos, ali também, aqui a gente faz um resumão dos 3 tópicos, Claro. que eram pessoas que acompanhavam Apolo fervoroso, eloquente, né? Grande Apolo, né? Pregava muito, né? Que depois Exatamente. tantos cristãos lá em Corinto, né? Exatamente. Eu sou de Apolo, outros, não, eu ainda sou de Paulo. Então vejam só como o camarada pregava, né? O conhecimento O que conhecimento ele que ele tinha, tinha, né? Falava com propriedade, não é verdade? Tinha uma eloquência. Justamente. Aí quando o Paulo chega ali em Éfeso, o que ele faz? Ele vai esclarecer a mensagem de Apolo. Opa, vocês estão realmente pregando? E realmente eles pregavam Cristo ressuscitado. E aqui agora eu deixo um ponto, né? Quem não é contra mim, Exatamente. é por mim. Jesus mesmo diz isso, Exatamente. né? Eu não estou citando ninguém, estou citando o próprio Cristo. Quem não é contra mim, é por mim. O apóstolo Paulo talvez poderia chegar, não, vocês estão tudo errado, está tudo errado o que Apolo pregou, eu vou despregar tudo. Não, ele não faz isso. Ele fala assim, ó, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, nós conhecemos o batismo de João. Era o que eles conheciam, só o batismo de João. Então eu vou lhes apresentar o Espírito Santo. Ele Até pelo fato de que o Espírito Santo não tinha também se movido. Se a gente for pegar no Velho Testamento ali, nós vamos ver algumas movimentações do Espírito Santo, mas não estava tão claro. Através de Jesus, quando rasgou, né, o véu se rasgou, quando nós tivemos intimidade, onde o Espírito Santo ele pôde, né, se manifestar também claramente conosco. Não é verdade, Ronaldo? Agora aqui nós vemos que Paulo chega com essa mensagem, mas sem cutucar ninguém, não é? Ele chega agregando aquilo que os apóstolos ali, o que o próprio João Batista já havia falado, que João Batista falava de quem? De Jesus. Contava para Jesus. Apolo falava de quem? De Jesus. Agora, Paulo vem através da revelação do Espírito Santo, na intimidade com o Espírito Santo, ele vem agora entregando essa cereja do bolo, que é a presença do Espírito Santo. Exatamente, ele vem apresentar o Espírito Santo para um grupo de irmãos que não conhecia, mas era um cristão também. Então, às vezes, nós ficamos... o Espírito Santo é só para o pentecostal? Não é, eu gosto sempre de dizer isso, né? Exatamente. O Espírito Santo não é só do pentecostal, o Espírito Santo de todo cristão. Aí, às vezes, a gente olha, mas o reformado não é pentecostal, não tem Espírito Santo. Não, pelo contrário, ele tem. Talvez ele não seja batizado com o Espírito Santo. Mas nós devíamos, nós devíamos fazer igual Paulo. Não despregar, desfazer. Tem divergências teológicas? Tem divergências. Na verdade, divergência teológica tem muitas. Até entre nós pentecostais. Exatamente. Até no mundo pentecostal hoje, na Assembleia de Deus também tem, meu irmão. Não é? Nós temos, ninguém pensa igual. Ninguém pensa igual. Agora, o Evangelho é um. O Evangelho é um só. E o que acontece? Nós não deveríamos orar por eles, porque eles têm o Espírito Santo. Deveríamos orar para que haja um avivamento, que eles sejam batizados com o Espírito Santo também. Glória. É dessa forma, assim como nós muitas das vezes precisamos de um conhecimento a mais, não é verdade, meu irmão? Você que está aqui agora me acompanhando aqui o nosso professor Ronaldo, você precisa cada vez mais conhecer a Bíblia Sagrada diz mesmo, né, que nós devemos crescer em graça e em conhecimento, não é verdade? Então, às vezes, o que falta de nós aprendermos um pouco, talvez, em igrejas, né, que tem um conhecimento lindo, louvor. Muitas igrejas adoram a Deus de todo o coração, que às vezes na nossa igreja não tem. Nós precisamos aprender. Jamais nós podemos desprezar. É aquilo que Jesus disse, é aquilo que você acabou de dizer alguns momentos atrás, Ronaldo. Quem não é por mim, né? Quem não é contra mim é por mim. Exatamente. É muito forte isso aqui. E Paulo vem para agregar. Isso que eu quero que você entenda. Isso que nós estamos aqui aprendendo. Paulo chega agora mostrando que tem um evangelho mais poderoso ainda. Não é outro evangelho, é o mesmo evangelho.
Evangelho de Jesus Cristo, mas agora com esse poder do Espírito Santo. Ronaldo, nós temos aqui também o tópico 3, a gente já está quase entrando na conclusão, que vai falar sobre a fonte do ensino de Paulo, né, sobre o Espírito Santo aos Efésios. O que seria essa fonte? O que né, Paulo já prega? Né? Saulo, quando era convertido, que nós já estudamos o mundo de Paulo, já estudamos aqui que a mensagem central era Cristo, que agora ele vem com o Espírito Santo, mas essa fonte talvez venha trazer dúvida para algumas pessoas aqui, mas o apóstolo Paulo, ele claramente mostra que ele tinha base também para falar acerca do Espírito Santo. Justamente, quando a gente começa a olhar, é como eu falei, o Paulo lá no anonimato. Hoje nós cristãos contemporâneos, a gente tem muita base teológica, muito bem estruturada, nós temos os próprios livros de Paulo, as outras cartas, nós temos tudo muito bem estruturado a respeito do Espírito Santo. E Paulo, é o que a lição está falando ali. Paulo não tem. O que ele tem, ele é na verdade o Antigo Testamento. Mas até o Leonardo Cabral fala ali que a doutrina da Santíssima Trindade, por exemplo, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento, mas de forma subjetiva, não era claro, a gente não via de forma muito clara. Até eu me lembro agora, me veio na mente uma vez uma pergunta que fizeram numa escola dominical, se nós poderíamos adorar o Espírito Santo. Eu, na minha visão como cristão, sim, porque ele também é Deus. Porém, não é o tempo dele ser adorado. Sim. O tempo dele de adorar agora é Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quem era adorado? Deus. Pai. Quando Jesus esteve na terra, ele, embora não pedisse adoração para ele, ele não rejeitava a adoração. A mesma coisa a pessoa do Espírito Santo, ele não vai rejeitar, porque ele é digno, ele é merecedor. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos sempre enxergar de uma forma mais sutil, de uma forma menos clara, mais subjetiva, a Trindade. Ali, Gênesis capítulo 6, versículo 3, vai dizer ali, né? Até quando o meu espírito vai contender contra o homem? Então, sempre nós vemos de forma muito subjetiva isso. Até próprio, como eu falei ali, o anjo do Senhor, né, quando aparece na sarça ardente para Moisés, ele depois, o próprio anjo se identifica como Deus, ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu sou Deus. O anjo do Senhor, na verdade, ali no Antigo Testamento, era Cristo. Gênesis também, 31, lá ele vai dizer assim, que ele se apresenta como Deus de Betel, o anjo do Senhor. Na verdade, a pessoa de Jesus Cristo, e para mim o mais claro, que apresenta ali talvez os três, é Isaías capítulo 63, do versículo 7 ao 10. Nós vamos encontrar Deus chamando de filhos, ou seja, se apresentando como Pai. Ele fala como o anjo do Senhor que salva, e na sequência ele apresenta com o Espírito Santo, ou seja, nós vemos a ação da Trindade ali, não de forma clara, de forma subjetiva, e é a base que o apóstolo Paulo tem para desenvolver a sua teologia. Não é o que nós temos hoje. Na verdade, era essa base do Antigo Testamento. Até pelo fato que ele aprendeu com Gamaliel, Paulo era um homem muito culto, né? Você que acompanha o nosso canal, acompanha a Escola Bíblica Dominical, sabe que o mundo de Paulo, que nós já estudamos, sabemos que Paulo não era qualquer um, ele tinha muita propriedade para falar nisso, né? Então, pessoal, nós vamos quase chegando à nossa parte de concluir aqui, mas nós não podemos esquecer de que tudo que nós falamos aqui é aquilo que Paulo trouxe na sua mensagem central, que ele traz o Espírito Santo. Tem uma parte linda que está aqui na lição, que nós vamos estudar também, Atos 19:4, né, que vai falar, Ronaldo, ele não veio para desfazer nada que já estava sendo pregado, ele veio para agregar. Mas agora o que me chama a atenção aqui é que Paulo revoluciona agora esse avivamento. Teve um avivamento novamente aqui? Como é que foi isso aqui? Teve o dia de Pentecoste, mas agora Paulo vem com a sua mensagem e reaviva também? Na verdade, ali nesse subtópico 3, ali, que é o último, está terminando a lição, ele também remete ao texto do início lá. Paulo não vem apresentar um novo evangelho, ele simplesmente não vem revolucionar a mensagem de João Batista ali, que Apolo era fundamentado e que ele tinha seus discípulos ali em Éfeso. Ele vem apresentar o algo a mais, ele vem dar o plus, né? Ele vem dar o plus, que é o Espírito Santo.
Ele vem e aí o que ele faz? Ele intercede, põe as mãos e há um derramamento do Espírito ali. Então o Espírito Santo ele não é mais restrito como ele foi no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai ver ele restrito apenas a reis, ele vai ver ele restrito apenas a profetas, a sacerdotes. Depois de Jesus, irmão Dino, depois de Jesus, nós dizemos que nós vivemos os últimos tempos, que é o apóstolo Pedro fala, remetendo lá a Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós vivemos esse tempo e desde aquela época. Então o Espírito Santo ele não é mais restrito, ele é para mim, ele é para ti, ele é para você, ele é para todos nós. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que orar por batismo do Espírito Santo. Quanto tempo que nós não vemos mais aqueles cultos de antigamente de pessoas orando por batismo do Espírito Santo, impondo as mãos? Nós temos esse dever, eu digo que é dever de como cristão, de impor as mãos e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, como Paulo fez aqui. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, nós precisamos voltar a viver novamente as nossas raízes pentecostais. Somos pentecostais, acreditamos na atualidade do Espírito Santo, dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, e nós precisamos pregar e viver isso novamente. Nós precisamos viver um avivamento. Tem pessoas que dizem, nós estamos vivendo um avivamento. Não estamos vivendo nada, Não estamos vivendo nada no momento. Talvez um movimentozinho ali, né? Alguns lugares um movimento, outro, né? Mas esse avivamento, o bíblico mesmo. Justamente. Então nós precisamos pregar isso. Nós precisamos ser como Paulo, né? Ser impulsionados pelo Espírito, ter amor. O mundo diz assim, ter amor à camisa, né? Nós temos que ter amor para Deus, amor ao Espírito. Vestir a camisa, ter aquele amor, aquela paixão, né? Por aquilo que a gente prega também. E quem tem o Espírito tem esse amor. Exatamente. Tem essa paixão pela palavra. Tem aquela garra, é ou não é? É ou não é? Às vezes a gente vê aquela pessoa, por mais simples que seja, mas fazendo. Isso aqui é o Espírito Santo, né? Que está incentivando o amor pelas almas, o amor pelo Evangelho. Isso aqui é muito lindo. Ronaldo, para a gente quase entrar na parte da conclusão aqui, o que talvez o ouvinte está nos perguntando aqui, eu acho lindo e eu preciso a gente comentar isso aqui. E essa pessoa que tem um propósito, que tem uma vocação, que hoje já é um pregador do Evangelho, e como nós falamos aqui, hoje nós não vemos mais aquele mover de Deus, né? Aquele batismo do Espírito Santo. Na lição está dizendo que é para pôr as mãos ali. A Bíblia Sagrada também, vários versículos dizem pôr as mãos, que os enfermos sararão. A Bíblia diz sobre o avivamento. O que você tem de palavra de ânimo, de incentivo para esse pregador, para essa mulher de Deus, homem de Deus, para que ele venha ter coragem lá? Vai que, não sei você, mas às vezes a pessoa, às vezes eu, né, fico às vezes com medo. E se não acontece nada? O que você tem hoje para essa pessoa aqui que precisa de talvez de um gás, de um ânimo para que Deus venha usar ela? Eu sempre parto do princípio de intimidade. Quem tem intimidade tem coragem. Então, e se não acontece, né? As pessoas vão, e se não acontece? Mas eu pergunto o contrário, e se acontece? Porque se não acontece, não tem problema nenhum, porque eu não tenho poder para fazer nada, eu não consigo fazer nada. Eu posso querer batizar uma pessoa 30 anos, mas eu não vou batizar ninguém. Exatamente. Quem faz é o Espírito. Então, confia nele. É forte. Eu gosto muito do sentido assim de se conhecer. Você precisa de se conhecer e conhecer o Deus que você serve. Tem intimidade com Deus? Deus está falando contigo? Tem certeza de que você é cristão? Sabe quem você é? As pessoas hoje têm muitas crises de identidade, né? Não sei quem sou, para que eu vim. Exatamente. Falta essa direção, falta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conduz, ele ensina, ele mostra. Quem tem o Espírito Santo tem ousadia para pregar. Quem tem o Espírito Santo tem ousadia para impor a mão. Quem tem o Espírito Santo tem ousadia para orar pelos enfermos. Se está faltando ousadia, talvez esteja faltando o Espírito Santo um pouquinho na tua vida. Talvez precise dar um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de espaço, perder um pouquinho o medo, perder um pouquinho a timidez e deixar Deus usar realmente como tem que ser usado. Maravilha, Ronaldo. Nós estamos aqui então chegando à nossa conclusão. Acabamos de ler e confirmar aquilo que nós acabamos de estudar aqui nesta lição. Agora eu quero deixar as minhas considerações finais. Quero convidar você para a próxima semana estar conosco.
Não tenho dúvidas que Deus vai te abençoar de uma forma especial. Estamos simplesmente iniciando esse projeto, mas nós temos certeza que Deus tem muito mais. Deus tem muito mais propósito na sua vida. Aquilo que o Ronaldo nos ensinou hoje, propósito. E a vocação também, Deus vai fazer com que ela brilhe na sua vida. Ronaldo, as suas considerações aí também acerca dessa lição maravilhosa, também ao nosso pessoal aí para convidar para a próxima semana. Primeiro, talvez nossa ideia, nosso objetivo, trazer uma pré-aula, né? Trazer uma aula, que as pessoas acompanhem, entendam, tenham alguma noção, uma ideia talvez de aplicar, ou se as pessoas têm uma ideia para apresentar suas aulas, quer que se for um aluno, para chegar um pouquinho mais preparado, fazer algumas perguntas ali, traz de dúvida, traz de ideias. Então, acho que a ideia mesmo é agregar conhecimento, é buscar conhecimento, é ter essa interação, deixar que você quiser participar da gente, deixar perguntas ali, pode deixar ali que nós vamos procurar responder dentro do tempo, na medida do possível, vamos estar sempre procurando ter essa interação com vocês. Agradeço e convidar para que na próxima nos acompanhem também. Exatamente. Deus abençoe a todos. Forte abraço.